Boa noite, web espectadores da TV Itajubá. Estamos iniciando a edição de 8 de abril de 2016 do Jornal da Cidade, aqui pela TV Itajubá, a TV com alcance mundial. Vamos aos destaques da edição de hoje. Autismo, confira a entrevista com a psiquiatra. Itajubá diminui em mais de 87% os casos de dengue no município. E Janot pede para Supremo anular posse de Lula na Casa Civil. Assistam estas e outras notícias agora aqui no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade é um oferecimento. Eletel, rede de franquia. E a Eletel Rede de Franquia patrocina o Jornal da Cidade aqui pela TV Itajubá. Na Eletel Rede de Franquia você encontra a Oi TV Livre. Através da Oi TV Livre, você pega 33 canais sem pagar assinatura, inclusive a Globo de Varginha, e também uma infinidade de canais através dos vários pacotes oferecidos pela Oi TV. Não deixe de procurar a sua Oi TV aqui na Eletel Rede de Franquia. E a quadra poliesportiva do bairro do Açude foi totalmente reformada. Ela atende aos moradores dos bairros Açude e Jardim das Colinas, além dos loteamentos Vitória, Colina Verde e imediações. A inauguração será amanhã, dia 9 de abril, sábado, e contará com a presença de autoridades e de moradores da região. A quadra recebeu nova pintura, troca de telhas, instalação de calhas novas e sistema de drenagem, bem como a instalação de holofotes e de rede elétrica, novos padrões de energia e água, alambrado para a quadra, delimitação do terreno e novas traves de futebol. A reforma foi coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a CEMEL, e quadra do Açude fica na Avenida Wagner Lemos Machado, no número 775. E Itajubá diminui os casos de dengue. No primeiro trimestre de 2016, o município de Itajubá registrou queda de 87% no número de casos da doença. De janeiro a março de 2016, foram registrados 160 notificações e 24 casos confirmados da doença. Entre as pessoas infectadas, 10 contraíram a doença no município e 14 pacientes foram contaminados com o vírus em outras regiões. No ano de 2015, foram 237 notificações e 199 pessoas infectadas no primeiro trimestre. O total de notificações em 2015 foi de 2.227, com 1.913 pessoas infectadas com a dengue. A dengue é uma doença contagiosa e que pode causar a morte. O combate ao mosquito, que também transmite as febres chikungunya amarela e o Zika vírus, é uma ação conjunta entre o poder público e a população, que precisa de conscientizar e evitar acumular lixo e objetos que possam reter água em suas residências. E em terrenos desocupados também são os grandes focos, né? Jornal da Cidade é um oferecimento. Eletel, rede de franquia. E a Eletel Rede de Franquia patrocina o Jornal da Cidade aqui pela TV Itajubá. Na Eletel Rede de Franquia você encontra a Oi TV Livre. Através da Oi TV Livre você pega 33 canais sem pagar assinatura, inclusive a Globo de Varginha, e também uma infinidade de canais através dos vários pacotes oferecidos pela Oi TV. Não deixe de procurar a sua Oi TV aqui na Eletel Rede de Franquia. E o simpósio sobre o autismo começou hoje e, para dar continuidade às entrevistas com especialistas da cidade, a TV Itajubá hoje recebeu a doutora Rosana, que é psiquiatra. Se você perdeu os jornais anteriores, basta procurar no nosso canal no YouTube, bastando para isso colocar TV Itajubá, pois esta semana o Jornal da Cidade está especial. O terceiro simpósio sobre o autismo é organizado pelo grupo Amigos e Pais dos Autistas de Itajubá, o GAPA.
Durante a semana, a jornalista Marina Iba conversou com especialistas para que possamos conhecer um pouco mais sobre o transtorno de espectro autista e seus tratamentos. Confira a entrevista de hoje. Olá, Carlos. Hoje eu estou aqui com a doutora Rosana Francischini, isso mesmo? Ela é psiquiatra aqui em Itajubá e vai contar um pouquinho pra gente do trabalho dela com as crianças autistas e falar um pouco mais, né, sobre o diagnóstico e sobre o que é isso, o que é esse transtorno. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Marina, obrigada pelo convite. A gente que agradece. Então, nós fazemos acompanhamento, né, da parte psiquiátrica, né, porque a princípio o autismo, ele é um transtorno que é considerado neurobiológico comportamental. O que quer dizer isso? Nós vamos ter tanto alterações neurobiológicas quanto alterações do comportamento, né? E muitas das vezes os pais nos procuram por conta dessas questões comportamentais, que são as que mais vão trazer dificuldade no dia a dia, na convivência da criança com a família e com a escola, né? Então, a princípio, nós não temos na avaliação dessas crianças nenhum exame específico que a gente possa fechar o diagnóstico, né? Então nós vamos construindo quais são os sinais e sintomas que estão presentes que podem fazer parte, né, das características que são consideradas características significativas para o diagnóstico do autismo. Até pouco tempo atrás o diagnóstico era bem amplo e incluía algumas patologias que hoje já estão fora do que a gente chama de transtorno do espectro autista, tá? Então, que características que seriam essas, né? Quais são essas características que podem fazer com que a criança seja incluída nesse espectro? A criança vai ter principalmente, a gente fala criança, mas entenda, nós temos crianças, adolescentes e ainda adultos sem o diagnóstico, tá? E as características, elas são bem parecidas. Então, que características seriam essas, né? Nós vamos ter basicamente alteração da linguagem, né? Seja da emissão da fala ou do reconhecimento da linguagem, tá? Que pode ser tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Nós vamos ter alteração de interação social. Essa criança vai ter muita dificuldade de se relacionar com os pares, com os familiares, né, com os coleguinhas da escola. E alterações de comportamentos que são comportamentos que a gente denomina de comportamentos estereotipados. O que quer dizer isso? São comportamentos repetitivos, são comportamentos restritos, né, que vão incluir desde alimentação até isolamento social por uma determinada condição. Por exemplo, um barulho excessivo, né, as crianças não suportam. Né? O apetite, a criança tem um apetite muito diferente, ela tem restrição para alguns tipos de alimentos, ela quer se alimentar de alimentos específicos, tá? Seja pela textura do alimento, seja pela cor ou pelo sabor. Então, geralmente, isso gera o que a gente chama de monotonia alimentar, a criança quer alimentar sempre daquele mesmo tipo de alimento, né? As mudanças de rotina são mudanças de rotina que trazem para a criança um estresse muito grande, né? E muitas das vezes ela reage com raiva, com birra, com irritabilidade, né? A não compreensão da linguagem também é um fator que vai trazer muito prejuízo na relação social da criança, porque por ela não ser compreendida pelas pessoas que estão conversando com ela, ela reage, ela vai reagir da forma que ela sabe, que pode ser se atirando no chão, né? Pode ser batendo no coleguinha, né? Pode ser tendo um comportamento opositor com a professora. E isso, na maioria das vezes, recebe um certo julgamento, né? Aí é uma criança mal educada, é uma criança que não tem limite, né? E às vezes a gente, identificando isso, consegue fazer essa orientação para os profissionais e para os familiares, né? Que vão lidar com essa criança, né? Sim, é interessante. A gente fala criança, mas porque eu acredito que é a fase que a gente consegue observar mais, né? Que está mais dentro de casa, com os pais. E é quando a gente tem que ficar atento, porque
não existe um exame, mas existe um tratamento. Existem profissionais que se preparam todos os dias para lidar com essas crianças, né? Para ajudar na inserção mesmo do convívio social e tudo mais. A princípio, nós temos ferramentas, né, que nos ajudam. O diagnóstico é clínico, por toda essa avaliação comportamental. Mas nós temos ferramentas que vão nos ajudar, tá? Que nós temos alguns testes que são aplicados, geralmente pelas psicólogas. A gente tem avaliações neuropsicológicas, onde a gente vai avaliar todas as nuances, né, da cognição da criança e do comportamento, tá? E isso vai nos ajudar a compreender melhor. Dificilmente o acompanhamento dessa criança é único pelo neurologista infantil ou pelo psiquiatra, tá? Nós precisamos sempre da avaliação de uma equipe multiprofissional, porque essa criança vai ter algumas deficiências específicas, né? Por exemplo, se ela tiver uma deficiência na fala, ela vai precisar da fonoaudiologia. Se ela tiver uma alteração escolar, uma dificuldade de aprendizagem, e alguns deles podem apresentar deficiência intelectual, não todos, né? Alguns até cursam com inteligência superior, são os gênios, né? Chamados gênios. Nós vamos ter que ter um atendimento diferenciado para essas crianças, né? Então nós temos hoje musicoterapia, arte-terapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, né? Então nós temos vários profissionais que podem trabalhar a nutrição, a fisioterapia, né? Então uma criança que tem uma exigência de trabalho multiprofissional. Dificilmente nós conseguimos fazer um trabalho único, né? Sim. E como que funciona o seu trabalho aqui, né? Que você comentou comigo que trabalha com muitas crianças, que os pais fazem parte do GAPA, né? E como que é o trabalho aqui? Porque além de ter esse acompanhamento com as crianças, que eu acredito que tenha que ter um contato mais direto com a família, tem também esse contato com o GAPA, né? Que é um grupo todo, são pessoas envolvidas. Então, na verdade, assim, eu participei da criação do GAPA, não foi um grupo criado por mim, né? Foi uma iniciativa de pais, né? O GAPA, não sei se as pessoas conhecem, é um grupo de apoio, né? Que é onde participam pais e amigos das crianças autistas, e foi fundado por mães de crianças autistas. E eu tive o prazer de incentivar essa criação, tá? E até hoje eu tento participar de uma forma ativa, né, nessa divulgação, porque é muito importante, né? Os pais, eles sofrem muito com a dificuldade da compreensão por parte das outras pessoas do que seja o diagnóstico. E, infelizmente, nós temos ainda muito preconceito. E a partir do momento que nós divulgamos, né, a melhor forma de driblar o preconceito é o conhecimento, né? E a gente leva a informação, então você vai vendo que as pessoas vão compreendendo melhor, vão aceitando melhor as crianças, né? E os pais, a princípio, eles já passam por um período de luto após o diagnóstico que não é fácil para eles. Então, a partir do momento que eles se unem, se associam e começam a trocar experiências, é uma união muito rica, né? Porque às vezes um momento que o pai está passando, o outro já passou, já superou, aí ele pode informar, eu fiz dessa forma, né? E também por uma questão até mesmo de força política, né? De se unirem e de conseguirem aquilo que é o ideal para a criança na escola, o que é o ideal que podem buscar nos recursos públicos, o que é direito dessas crianças. Então eu vejo o GAPA como uma coisa muito positiva. E cada vez mais eu admiro a força que ele tem tomado, porque no primeiro evento tinha pouquíssimas mães. E no evento de sábado passado, a praça estava lotada. E a gente pôde ver que tem muitas crianças já com o diagnóstico que a gente nem conhece. Então, a coisa está tomando uma proporção muito legal em relação à divulgação, né? E eu acho que é esse o objetivo mesmo do grupo. E todo mês de abril, quando no dia 2 nós comemoramos, né, o Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo, a gente faz um evento, né? A Faculdade de Medicina nos apoia com uma prestação de serviço à comunidade, né? E
a gente consegue trazer convidados, trazer profissionais que trabalham na área, e a entrada é gratuita, né? E a gente dessa forma também envolve os professores da rede pública, da rede particular, os pais, os familiares, os estudantes da medicina. Então a gente consegue reunir bastante gente para fazer essa divulgação, né? E é interessante, porque dali vão sair multiplicadores da ideia, né? E a gente consegue vencer o estigma se a gente conseguir divulgar melhor, né? Então é essa a intenção, a princípio. Eu agradeço a sua vinda, doutora. Eu agradeço. A gente fica por aqui, mas o simpósio acontece hoje ainda, daqui a pouco, às 19 horas na medicina, e amanhã tem mais também. É só acompanhar, a TV Itajubá vai acompanhar também e trazer mais informação. Muito obrigada. Doutora. Obrigada a você, Marina, pelo convite. Bom dia para todos. Com você, Carlos. Obrigado, Marina, pela entrevista. E fiquem atentos ao Jornal da Cidade para aprender conosco um pouco mais sobre o autismo. Na próxima segunda-feira, traremos a cobertura do 3º simpósio sobre autismo na cidade de Itajubá. E a seguir, assistam. Janot pede para Supremo anular posse de Lula na Casa Civil. E a empreiteira afirma ter financiado campanhas de Dilma com propina, diz o jornal. Daqui a pouco a gente volta. Jornal da Cidade é um oferecimento. Eletel, rede de franquia. E a Eletel Rede de Franquia patrocina o Jornal da Cidade aqui pela TV Itajubá. Na Eletel Rede de Franquia você encontra a Oi TV Livre. Através da Oi TV Livre você pega 33 canais sem pagar assinatura, inclusive a Globo de Varginha. E também uma infinidade de canais através dos vários pacotes oferecidos pela Oi TV. Não deixe de procurar a sua Oi TV aqui na Eletel Rede de Franquia. E em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mudou de opinião sobre a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora se mostra favorável à anulação da nomeação do ex-presidente como ministro-chefe da Casa Civil. O parecer foi enviado nesta quinta-feira ao ministro Gilmar Mendes, relator da ação que suspendeu a nomeação do ex-presidente como ministro. O mérito do caso deverá ser levado para julgamento em plenário do Supremo. Em seu parecer, Janot menciona a interceptação telefônica de uma conversa entre Lula e Dilma, na qual a presidente diz ao antecessor que lhe enviará o termo de posse no ministério para ser usado, em caso de necessidade, como indício desse desvio. Lula é investigado pela Operação Lava Jato e esse diálogo gerou interpretações de que Dilma estaria lhe enviando o termo de posse para que o usasse para evitar uma eventual prisão, já que, como ministro, ele passaria a ter prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal, o que o tiraria da alçada do juiz Sérgio Moro, que cuida dos processos da Lava Jato na primeira instância. E em 28 de março, o Procurador-Geral da República havia enviado um parecer defendendo a posse do ex-presidente, mas pedindo que as investigações sobre ele sejam mantidas na Justiça de primeiro grau, ou seja, nas mãos do juiz Sérgio Moro, em Curitiba. A assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral da República afirmou que os posicionamentos distintos de Janot se devem ao fato de que uma arguição de descumprimento de preceito fundamental não prevê a possibilidade de análise de provas e, por isso, segundo a Procuradoria-Geral, ele não levou em conta as interceptações telefônicas ou a delação premiada do senador Delcídio do Amaral ao se manifestar sobre este processo. Como no mandado de segurança existe a possibilidade de analisar provas, ainda de acordo com a Procuradoria-Geral da República, Janot levou esses dois dados em consideração e também, baseado neles, decidiu recomendar a suspensão dos efeitos da nomeação de Lula. E de acordo com o jornal Folha de São Paulo, da última
quinta-feira, a empreiteira Andrade Gutierrez, envolvida no esquema de corrupção investigada pela Operação Lava Jato, fez doações ilegais às campanhas da presidente Dilma Rousseff em 2010 e 2014, com o uso de propina de obras da Petrobras e do sistema elétrico, segundo o ex-presidente da empresa Otávio Marques de Azevedo. A reportagem diz ainda que o executivo fez a revelação em delação premiada, que ainda precisa ser homologada pelo Supremo, na qual detalhou os pagamentos em uma planilha entregue à Procuradoria-Geral da República. O jornal acrescenta que cerca de 10 milhões de reais doados às campanhas de Dilma pela Andrade Gutierrez estão ligados à participação da empreiteira em contratos de obras públicas, de um total de 20 milhões de reais doados pela empresa. O comando da campanha da presidente Dilma Rousseff em 2014 negou em uma nota encaminhada à Folha qualquer irregularidade nas doações feitas à petista em sua campanha da reeleição. E agora vamos falar sobre economia. O dólar entrou nesta sexta-feira em queda de 1,26% a R$ 3,64 e o euro também entrou com queda de 1,19% e começou o dia a R$ 4,14. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã em Itajubá, que vai ser de sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas variam bastante, com mínima de 16 graus e máxima de 31 graus. E neste momento aqui no estúdio faz 24 graus e a umidade relativa do ar está a 71%. E atenção, você, web espectador, registrou algum acontecimento no seu bairro através do seu smartphone e gostaria de compartilhar com outros moradores? Pois é, envie o seu vídeo para nós. A TV Itajubá agora disponibiliza um espaço para você construir as matérias junto com a gente. Não registrou ou não possui uma câmera? Pode participar também. Entre em contato conosco pelo Facebook, WhatsApp, e-mail ou telefone e deixe a sua sugestão de pauta que iremos até você. Os contatos estão aqui na tela e a TV Itajubá está de braços abertos para te receber. E é isso aí, web espectadores. Estamos chegando ao final da nossa edição de hoje do Jornal da Cidade. Esse jornal que vai todos os dias ao ar, né? Aqui pela TV Itajubá. E a TV Itajubá é aquele negócio, a TV Itajubá pega em todas as mídias ligadas à internet. Então, se ainda você tem dúvida de como acessar a TV Itajubá, como pegar a TV Itajubá, né? Como popularmente se fala, como que pega a TV Itajubá? Muito fácil. Você tem algum acesso à internet? O que é acesso à internet? É você ter um smartphone, você acessa a internet. É você ter uma Smart TV, você acessa a internet. Ou um computador, né? Se você tiver um computador, você também acessa a internet. E em você acessando a internet, você tem total possibilidade de acessar a TV Itajubá. Por quê? Porque a TV Itajubá foi projetada para funcionar exatamente dentro dessa maior rede mundial de comunicação, que nós chamamos de internet. Então, se você está plugado na internet, você também estará plugado na TV Itajubá. É por isso que a TV Itajubá está crescendo cada vez mais novas pessoas estão sabendo que existe a TV Itajubá. E os acessos são muito simples, né? E também você, empresário, que gostaria de anunciar o seu produto nessa época de crise, né? Que está todo mundo apertado, sem vender muito, né? E de repente surge a TV Itajubá com esse acesso mundial, né? Com esse alcance mundial. Então, você, empresário, que gostaria de associar a sua marca, o seu produto ou o seu serviço à TV Itajubá. Muito fácil de você fazer isso. Só ligar para nós através dos telefones 3621-4600 ou 3622-4772 ou ainda no celular 999-861444. E o DDD da nossa região é 35. TV Itajubá é uma TV de alcance? Não ouvi? De alcance mundial, é claro. Boa noite.